Meus amados irmãos e irmãs, bom dia a todos. Vamos, meus irmãos, dar continuidade ao nosso estudo expositivo no livro de Gênesis, capítulo de número 4. Nós chegamos agora neste capítulo e vamos agora então estudá-lo. Nós vamos passar um tempo meditando no que aconteceu fora do jardim. Vamos então ler, verso 1 até o verso 7, diz assim: Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim dos tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, e da gordura deste agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Vamos orar, irmãos, pedir a bênção do Senhor? Nós estamos aqui, ó Deus amado, mais uma vez reunidos nesta manhã, porque nós temos crido que esse é o dia do Senhor, e o dia em que o Senhor reservou para nos encontrar com a Tua santa palavra. Por isso, Senhor amado, nós esperamos que mais uma vez o Senhor nos fale pelo Teu Santo Espírito, no poder da Tua palavra, e que o Senhor agora faça, Senhor Deus, a nossa vida ser transformada, ser restaurada, ser redimida, Senhor, pela Tua palavra. Por favor, Senhor, que mais uma vez o Senhor incline a nossa alma com alegria para ouvir as coisas do céu. Essa é a nossa oração, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, o contexto desse capítulo de número 4 é o contexto de punição. Nós vamos perceber então, a partir do capítulo de número 3, verso 8 em diante, que Deus chama o homem e a mulher e a serpente para prestar contas, e eles então são punidos e são banidos do Jardim do Éden. O primeiro casal humano caiu no pecado, na tentação de Lúcifer, que foi decidir o que era bom e o que era mal para a vida deles. E eles buscaram então independência de Deus, buscaram ser autônomos de Deus. Esse foi o pecado de Adão e Eva. E Gênesis capítulo de número 4, meus irmãos, vai nos mostrar as consequências desta rebelião nas gerações vindouras depois deles. Capítulo de número 4 vai agora acontecer fora do Jardim do Éden, num ambiente hostil, num ambiente de dureza, num ambiente limitado, num ambiente onde a graça de Deus ela é aqui minimizada. Adão e Eva vão ter filhos neste mundo que nós nascemos, no mundo, irmãos, que é um ambiente completamente hostil para ter filhos. Num ambiente caído, num ambiente de estado de pecado. Imagine ter filhos assim, fora do paraíso, fora do Jardim do Éden, fora da comunhão, como havia ali. Esse é o ambiente aqui. Nós devemos lembrar que o público-alvo não somos nós.
Quem ouviu primeiro esse texto foi o povo judeu. Moisés está escrevendo para os judeus como iniciou-se a história das gerações humanas. Como nós chegamos até aqui. E Moisés, meus irmãos, ele vai usar uma expressão aqui chamada toledot em hebraico. Todas as vezes que você ouvir, estas são as gerações de. O termo em hebraico é toledot. E nós vamos perceber aqui, no capítulo de número 4, que Moisés está mostrando, meus irmãos, as gerações que vêm a partir de Adão. Mas nós vamos ver aqui uma bifurcação. Percebam que desde o início, nós vamos nos deparar aqui em Gênesis com o número 7, que é o número da perfeição. Então nós vamos ver aqui 7 toledot, 7 gerações de Adão e 7 gerações de Caim. Nós vamos perceber aqui o início das duas descendências. A descendência da mulher e a descendência da serpente. Então, a partir do capítulo de número 4, Moisés, meus irmãos, ele vai mostrar que a partir de Caim, 7 gerações nasceram, e apesar de terem um farto e um grande conhecimento científico, você vai perceber isso, eles eram artífices, pessoas dotadas que sabiam mexer com ferro, com as artes, com a música, os filhos de Caim. Mas essas 7 gerações, elas vão piorando com o passar do tempo, até chegar em Lameque. E Lameque vai dizer que matou o seu próximo, sem dó e sem piedade, porque pisou no seu calcanhar. E ele vai dizer então, essa 7ª geração, que ele seria amaldiçoado 70 vezes mais do que Caim. Em contraste, no capítulo de número 5, nós vamos então encontrar a geração da linhagem de Adão. E as 7 gerações, elas vão terminar com Enoque, que andou com Deus. Capítulo 5, verso 22. Nós vamos perceber, meus irmãos, aqui um claro contraste, mostrando essas gerações que vêm depois de Adão, que nascem de Caim, e elas estão em uma tensão constante. Uma geração violenta, terrível, que nasce de Caim, pronta para matar. E outra geração que nasce de Adão, que invoca o nome de Deus e que anda com Deus. Eu quero que você perceba isso. E Moisés aqui está mostrando para o judeu porque eles estavam saindo do Egito, do cativeiro egípcio. Por quê? Porque ali estava a descendência da serpente. E o povo de Deus estava refém, escravo da tirania de Faraó, que tipificava o diabo, o pai, o tirano, que tem domínio sobre a descendência da serpente. E Deus, com mão poderosa, então, estava tirando o seu povo dali. E eles agora, então, estão começando a entender por que desde a criação tem sido assim. O objetivo desse texto, meus irmãos, então, é nos mostrar a tensão crescente entre essas duas descendências, a da mulher e da serpente. Mas nos mostra também, em segundo lugar, o objetivo desse texto é nos mostrar que Deus, pela sua graça, está visitando a descendência da mulher com a esperança de um filho que virá para ser o salvador do seu povo, redimir o seu povo.
e levar de volta para o jardim. E nós vamos perceber aqui que Adão e Eva, eles tinham essa esperança no nascimento desse filho. Vamos então olhar o texto e vamos ver aqui, meus irmãos, algumas cenas que eu queria então que você observasse juntamente comigo, para que você entenda que Moisés ele está focando, ele está nos mostrando aqui algumas cenas importantes do início da história da humanidade que tem impacto na nossa vida, na igreja, no mundo hoje também. Em primeiro lugar, então, nós vamos ver aí a primeira cena que Moisés descreve aqui para mim e para você. Nós estamos olhando como uma câmera. Perceba então, essa primeira cena é a primeira coabitação. O texto vai começar assim, Gênesis capítulo 4, verso 1, vai dizer então: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim, então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Percebam, meus irmãos, então, que depois de saírem, serem banidos, serem expulsos por Deus do Éden, Adão e Eva, agora juntos, somente eles dois, mais ninguém no mundo, eles então vão se unir. Vai dizer aí Moisés que eles coabitaram. Adão amou Eva. Adão, juntamente com a sua esposa, coabitaram. O termo coabitar, meus irmãos, aqui não expressa muito bem o que houve. A palavra no original hebraico é conhecer para coabitar. Então, o que está acontecendo aqui é que Adão, ele conheceu através da relação sexual a sua esposa. O ato conjugal, ele é o ápice do conhecimento entre um homem e uma mulher. Deus idealizou o ato conjugal não somente como um encontro de corpos, mas também da alma. É o conhecimento dos sentimentos, das paixões. É o conhecimento do que está dentro do cônjuge. Nós sentimos, nós percebemos. Então aqui não é somente coabitar. A palavra aqui é conhecer. Essa é a união que Deus abençoa, que o homem e a mulher, de forma mística, encontre dentro dos laços do casamento. O homem e a mulher se conhecem. Conhecem não somente o seu físico, mas eles se conhecem também por dentro. O que cada um sente, o que cada um experimenta, o que cada um pensa, você começa a conhecer. Vai dizer aqui, meus irmãos, então, que o casamento, ele foi completo. O ápice dele aconteceu com esse relacionamento conjugal. Adão agora conhece a sua esposa, Eva, e Eva agora conhece o seu esposo, o seu homem, Adão. Eles se conhecem com interesse. Esse é o casamento projetado por Deus. Que o homem e a mulher se conheçam. Que não haja partes obscuras, que não haja gavetas fechadas, que não haja portas fechadas. Tudo tem que estar aberto. O homem e a mulher agora, eles coabitam e se conhecem. Que coisa maravilhosa. Olha só o que Deus projetou para o casamento, o matrimônio. O conhecimento completo. Perceba então que agora o homem e a mulher vão coabitar. Moisés então vai nos levar para a segunda cena. Verso de número 1, parte B, vai dizer assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, verso 2, adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão.
Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Qual foi o resultado dessa coabitação aqui? Concepção. Depois de 3 meses, a barriga de Eva começou a crescer, alguns sinais de enjoo, e Eva não queria mais saber de algumas frutas, de algumas verduras que Adão trazia. Não, não quero. Esse cheiro não me agrada mais. E Adão começou, a ficar, o que essa mulher está acontecendo com ela? O casal não tinha experiência. Era o primeiro contato com a questão da concepção. E a mulher então foi inchando os pés, inchando, e sentia muito cansaço. E Adão via Eva dormindo demasiadamente. O que é isso? Essa mulher era perfeita, linda, não precisava, de cremes da Natura, sempre acordava bela. E agora, o que está acontecendo? Engravidou. A promessa de Deus estava se cumprindo. Deus disse que a mulher daria à luz filhos, Gênesis 3,16. E nós vamos perceber, meus irmãos, aqui, que Eva, ela aguardava esses filhos com fé. Percebam que ela vai dizer aí, meus irmãos, sobre o nascimento de Caim: adquirir um varão com auxílio do Senhor. Eva, ela esperava que Caim fosse o salvador, o remidor, ele fosse aquele que iria levar novamente os seus pais para dentro do jardim. Ela esperava que o seu primeiro filho fosse o salvador do mundo. Percebam, meus irmãos, que na declaração, eu consegui ter um filho com auxílio do Senhor, Eva estava dizendo, meus irmãos, e pensando que ele seria aquele que levaria eles novamente para poder entrar no jardim, pisar na cabeça da serpente, derrotar o diabo. Ela tinha essa fé, ela pensava nisso, estava no seu coração. Agora Eva não queria mais ser rebelde a Deus, ela não queria mais ser autônoma, ela não queria ser a lei para si mesma, ela não queria mais cumprir os seus próprios desejos. Essa mulher agora coloca a sua fé completamente nas mãos de Deus. Ela agora se converte ao Senhor, à lei do Senhor. E ela vai dizer agora: o Senhor prometeu que eu ia ter um filho. Então esse filho eu adquiri com as mãos do Senhor. E como é que essa mulher vai chamar esse menino? Caim. O nome Caim é um jogo de palavras, irmãos, com o verbo adquirir. Caim, no hebraico, e o verbo adquirir é canite. Percebam então que Eva, ela aqui faz um jogo de palavras, mostrando que ela adquiriu canite. Caim, eu adquiri, foi Deus quem me deu. Mas nós notamos algo de mais importante aqui. Perceba que Eva, ela não vai dizer que ela adquiriu um bebê, um menino. Eva, ela vai dizer que adquiriu o quê? Verso de número 1, vamos ler aí, todos juntos. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão. Por que ela diz um varão? Por que ela não disse um bebê, um menino? Mas ela diz um varão. Caim, para Eva, era outro Adão. Caim, para Eva, era o novo Adão, o novo varão.
Para Eva, esse era o homem concebido com auxílio do Senhor para poder trazer a salvação, para auxiliar na salvação da alma da sua mãe e do seu pai. Era essa fé que estava no coração de Eva. A tradição judaica, meus irmãos, o primogênito, ele é o herdeiro. Para os israelitas, o primogênito, ele é aquele que vai herdar tudo do seu pai. Percebam que Caim, ele vai herdar a profissão do seu pai. Ele vai ser lavrador. Por isso, Eva achava que Caim era o Salvador. E o texto vai continuar e vai dizer, verso 2: depois deu à luz Abel, seu irmão. Alguns estudiosos dizem que Eva deu à luz um filho. Percebam que Moisés não vai registrar aqui que ela coabitou novamente com Adão. Por isso, eles vão dizer que Caim era gêmeo de Abel. Caim nasceu e logo em seguida deu à luz também, não era só um. Adão ficou surpreso. Era só um? Não, 2. Veio logo em seguida Abel. Nós vamos perceber, meus irmãos, que o nome Abel é um nome muito interessante, porque fala de quem ele era. Abel em hebraico significa vapor. Em Eclesiastes, nós vamos encontrar isso quando o autor sagrado diz: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. É o termo vapor. Isso significa que a vida de Abel seria passageira. Abel era o seu nome vivo. Ele era vulnerável, passivo, não falava nada, não se defendia. Abel nos faz lembrar da descrição do servo sofredor de Isaías. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Abel era como vapor. Sua morte seria trágica. Sua vida seria abreviada. Logo em seguida, pelo seu irmão Caim. Nasceu Caim, depois deu à luz Eva a Abel. Nós vamos agora ver a terceira cena aqui. Moisés, então, nos tira da concepção, Adão pegando aqueles meninos, 2 meninos nasceram, e vai nos mostrar qual eram as profissões desses meninos. Verso de número 2, parte B, vai dizer aí quais eram as profissões. Vamos ler todos juntos, verso 2. Depois deu à luz Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Percebam, meus irmãos, que Abel, ele vai ter uma proeminência aqui. Percebam que desde o início, o mais novo, ele vai ter proeminência sobre o mais velho. Isso vai acontecer também na família de Abraão. Isaac vai ter proeminência sobre a família, sobre o filho mais velho, que era Ismael. Na família de Isaac, Jacó, que era o mais novo, vai ter proeminência sobre Esaú. E no final, na família de Jacó, José, que era o mais novo, vai ter proeminência na família de Jacó, sobre os seus irmãos mais velhos. Percebe, irmãos, que Moisés, ele registra primeiramente o nome de Abel. Por que isso? Não é Caim que nasceu primeiro?
Por que ele registra aqui: Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador? Percebam que Moisés está nos mostrando, levando a nossa atenção aqui para a proeminência do mais novo em cima do mais velho. E isso vai perpassar todo o livro de Gênesis. E eu quero que você observe isso. Moisés está mostrando isso para mim e para você. Abel, em primeiro lugar, foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Abel, irmãos, ele era pastor. O pastor era aquele que tinha que guardar as ovelhas. Enquanto Caim, ele se preocupava em trazer alimentos para casa, Abel recebeu do seu pai Adão a tarefa de levar ovelhas para o redil. Era necessário ter ovelhas para poder não somente se alimentar, fazer roupas, mas também para o sacrifício. Portanto, a profissão de pastor era muito importante aos olhos de Deus e também aos olhos da família de Adão. O irmão mais novo, ele recebeu essa função. Ele tinha a dura tarefa de, debaixo do sol escaldante, levar as ovelhas para beber água. À noite, debaixo da dureza do frio da Palestina, ele tinha então que levar as ovelhas, irmãos, e guardá-las para que os lobos vorazes não as despedaçassem. Abel, ele era pastor. Ele tinha a tarefa de trazer ovelhas, cordeiros, para o sacrifício pelo pecado. Por sua vez, Caim, ele era lavrador. Caim aprendeu a lavrar a terra com seu pai. A primeira profissão no mundo foi a de lavrador. Então, o irmão mais velho, o filho primogênito, o herdeiro da casa, que ficaria com tudo, ele herdou do pai a profissão de lavrador. Ele era aquele que cultivava a terra com a dureza do suor do seu rosto, trazia manutenção, a alimentação para a mesa de Adão e Eva. Parabéns, seu irmão, também. Enquanto Caim tinha então a tarefa de trabalhar pela manutenção do lar junto com seu pai, Abel tinha a função de trazer ovelhas para o sacrifício. E é isso que nós vamos ver agora, irmãos, a quarta cena. Perceba agora que, novamente, o foco da câmera vai mudar. Nós vamos passar agora da imagem dos dois trabalhando, um na roça, o outro no redil, levando as ovelhas. Agora Moisés vai nos levar, meus irmãos, para o holocausto, para o altar. Veja aí verso de número 3 a 7. Aconteceu que no fim dos tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. A paz na família de Adão e Eva permaneceu por pouco tempo. Uma tensão foi criada aqui entre os irmãos. Cresceram juntos, trabalhavam juntos, dormiam juntos. Uma tensão começou a ser criada aqui, meus irmãos, a partir do verso de número 3. E qual é a tensão que separa
esses irmãos, atenção espiritual. Todo o problema do ser humano é por causa do pecado na sua vida. Caim e Abel começam a se separar por causa da espiritualidade deles. Um irmão era mais devoto, mais consagrado, mais piedoso. O outro era um religioso, mascarado, falso. Não tinha substância e conteúdo. Perceba então aqui alguns pontos. Dentro desse ponto, irmãos. Em primeiro lugar, nós vamos perceber aí o tempo. Verso de número 3 vai dizer: aconteceu que no fim de uns tempos. Note que aqui Moisés está registrando que havia um tempo determinado para prestar sacrifício pelos pecados. Havia um tempo. Possivelmente, como nós entendemos desde Gênesis, capítulo de número 2, Deus reservou o sábado para a adoração dele. Sabemos aqui pelo texto, então, que nesse tempo determinado por Deus, Adão e Eva e seus filhos, eles tinham que prestar, imolar o sacrifício pelos seus pecados. Nós vamos perceber, meus irmãos, aqui os tipos de oferta. Segundo lugar, veja aí comigo, por favor. Leia comigo o verso de número 3. Vamos ler? Aconteceu que no fim dos tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Percebam aqui que quando os judeus ouviram Moisés relatando esse episódio, instintivamente os judeus entenderam o porquê de Caim não ser aceito. O sacrifício, ele era feito de sangue. Abel, ele obedeceu à lei de Deus. Ele trouxe para sacrificar a Deus o primogênito, o melhor das ovelhas, o que não era coxo nem cego. Abel trouxe a melhor ovelhinha, o melhor animal, a primícia, o primeiro, para poder sacrificar ao Senhor. Em Hebreus, capítulo de número 9, verso 22, meus irmãos, nós entendemos que não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. E Abel, ele cumpriu a lei de Deus. Foi assim desde o princípio. Nós vamos ver aí, meus irmãos, no capítulo de número 3, que o Senhor havia feito vestes de animais para Adão e Eva. Capítulo 3, verso de número 21. Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. E em consonância com o sacrifício desse animal, Abel trouxe o sacrifício, mas Caim trouxe dos frutos da terra. Nós vamos ver, meus irmãos, então, a reprovação. Verso de número 4. Nós vamos ver isso. Aliás, verso de número 5. Ao passo que de Caim e de sua oferta, Deus não se agradou. É Deus quem estabelece como ele quer ser adorado. Abel trouxe a oferta conforme a lei de Deus. Caim, ele, com os frutos da terra. Mostra, irmãos,
toda a obra do homem que quer adorar a Deus pelos seus próprios frutos, pela sua própria religião, pelos frutos da sua própria religião, quer mudar como Deus quer ser adorado. O homem, ele acha que ele pode oferecer os frutos da sua própria religião para adorar a Deus. E ele foi rejeitado. Em Levítico, capítulo de número 10, verso 1, vai dizer que Nadab e Abiú foram mortos dentro do tabernáculo, porque trouxeram fogo estranho diante de Deus. E o que Abel, irmãos, fez foi trazer aquilo que era aceitável, enquanto que ao passo Caim trouxe aquilo que era reprovável, fogo estranho diante de Deus. Uma adoração errada, um culto errado, um culto de frutos de obra, e Deus não aceita. Nós vamos ver aí então, meus irmãos, o semblante de Caim. Verso de número 5 vai dizer assim, vamos ler? Ao passo que de Caim, de sua oferta, não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, descaiu-lhe o semblante. Perceba, irmãos, então, que era nítido no rosto de Caim que ele estava aborrecido. Todos podiam ver a raiva que ele ficou de Deus. Ele ficou com raiva de Deus. Você imagina alguém ficar com raiva de Deus? Você imagina alguém ficar irado com Deus? A palavra de Deus mostra aqui que Caim fez isso. Adão e Eva passaram pelo seu filho e disseram, meu filho, o que é isso? Por que o seu rosto está assim? Por que você está com a cara fechada? E possivelmente ele deva ter dito, eu odeio Deus. Eu tenho raiva de Deus. Já viram filhos assim? Que fecham a cara para o pai e para a mãe e dizem, eu não quero ir para a igreja. Eu não gosto de Deus. Eu odeio Deus. E você pode ver isso na minha cara. Caim estava irado sobremaneira. Nós vamos perceber aqui a correção divina. Verso de número 6 e 7 diz assim, então lhe disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Percebam, meus irmãos, aqui duas atitudes de Deus. Em primeiro lugar, Deus, ele diz a Caim que ele pode fazer o bem, mesmo no estado de pecado. Tu podes fazer o que é bom. Faça o que é bom. Meu filho, vá para a igreja. Meu filho, leia a Bíblia. Deus está falando isso para Caim. Meu filho, sacrifique da maneira correta. Obedeça, meu filho. Caim, me ouve. Faça o bem e serás aceito. Em segundo lugar, como um pai misericordioso, meus irmãos, Deus faz um alerta para Caim. Ele diz aqui que o pecado jaz à porta. Deus alerta Caim. É a primeira vez que acontece na Bíblia o registro da palavra pecado. E Deus, meus irmãos, ele vai usar aqui a figura de um animal feroz. Um animal que, se você abrir a porta, ele vem e rapidamente te devora. E você não pode deixar de vigiar, de estar atento. Pedro vai dizer lá na sua primeira carta, capítulo de número 5, verso 8 e 9, que o diabo é como um leão que está à espreita para rapidamente te devorar. Quem sabe essa era a figura aqui
Quando você abrisse a porta, esse animal ele estaria ali na porta para poder, então, quando você colocasse o seu pé, ele te devorar. Mas outra figura também pode vir à nossa mente aqui. A figura da serpente. A serpente está no jardim. Agora a serpente está fora do jardim. E essa serpente, então, foi ela quem fez Adão e Eva cair. Agora ela procura o primogênito. Aquele que era a esperança do seu pai e da sua mãe de ser o Salvador. E essa serpente, então, está na porta. Ela está com o seu rabo tilintando para pegar o desavisado. E essa serpente, ela está espreita, sorrateiramente, em silêncio. Ela espera que Caim coloque o pé para fora. E ela então possa dar o bote com os seus dentes e jogar o seu veneno na corrente sanguínea. E por onde esse veneno passar, necrosar, até chegar no coração e parar. A serpente está à porta. E Deus diz isso a Caim. A serpente está à porta. Cuidado. O pecado vai te pegar. Deus, como um pai cuidadoso, ele chega para o filho. Ele fala com o filho. Ele questiona o filho. Ele pergunta como o filho está. E ele alerta. Cuidado. O pecado jaz à porta. Quero então, meus irmãos e irmãs, concluir nesta manhã mostrando isso para vocês. Todo o problema que acontece na primeira família aconteceu por uma adoração errada, por um culto errado. Todo problema criado é por causa da espiritualidade do ser humano. As disfunções, as destruições que acontecem na família de Adão e Eva acontecem por causa da falta de domínio do pecado que jaz à porta. E nós vamos ver os desdobramentos disso, irmãos. Moisés vai registrar o que vai acontecer quando nós não conseguimos dominar nosso próprio pecado. Eu queria que você levasse no seu coração algumas aplicações aqui à luz desse texto. Vamos ler, em primeiro lugar. Para Deus, o casamento acontece através da relação sexual. Eu quero que você leve isso no seu coração. Aqui está a teologia do casamento. Deus traz Eva a Adão. Casa com ele. E eles agora, então, aqui vão ter, irmãos, a sua primeira relação conjugal. E eles vão ter agora a formação da primeira família. Para Deus, a legítima união entre o homem e a mulher não é o papel, não é a certidão de um casamento, mas é o ato conjugal. É quando você conhece por inteiro o seu cônjuge. Você vai conhecer como você não conheceu no namoro nem no noivado. Agora você vai conhecer o seu cônjuge como ele é por inteiro. Essa é a idealização de Deus para o ser humano. Por isso, o sexo antes do casamento é pecado. E fora do casamento, pulando a cerca, também é pecado. Em Hebreus, nós vamos ler, meus irmãos, que diante de Deus, o leito sem mácula é sagrado. Eu quero dizer para você que é solteiro aqui nesta manhã, permaneça casto, viva na castidade, porque a bênção de Deus é revelada para aqueles que buscam o ideal de Deus dentro do casamento. Esse é o ideal do Senhor.
Eu quero dizer aqui para você que é casado, permaneça fiel aos seus votos. E Deus vai continuar abençoando a sua casa à medida que vocês vão se conhecendo. Em segundo lugar, eu queria dizer para você que Deus, ele colocou dentro do homem e da mulher o princípio, meus irmãos, da procriação. Por isso, nós vamos ver aqui que afastados, expulsos, banidos do jardim do Éden, o homem, ele vai ter o sentimento de procriar. Portanto, o casamento é o lugar, né, para nós termos os nossos filhos de maneira lícita e abençoada. Perceba no Salmo de número 127 e 128, meus irmãos, que filhos são herança do Senhor. E bem-aventurado é o homem que enche dele a sua aljava. Por isso, o casamento, a procriação, ela é bem-vinda para o casamento. Em Gênesis capítulo de número 1, vai dizer que Deus, ele quer que os crentes encham a terra, procriem e encham a terra. Por isso, os filhos, eles são o primeiro cumprimento missionário que alguém tem. É alcançar as nações através de filhos. É encher a igreja de adoradores. Quando nós não conseguimos fazer a igreja crescer por evangelismo e missões, nós devemos então, irmãos, fazer a igreja crescer procriando filhos e fazendo com que a igreja cresça pela classe infantil. Isso é abençoado por Deus. Terceiro lugar, eu queria dizer aqui para você que a relação correta, desde o princípio, é a relação heterossexual. Coabitou o homem com sua mulher. Eu queria então permanecer com vocês à luz de Romanos, capítulo de número 1, verso 18 a 32, quando diz que aqueles que têm uma relação sexual contrária à natureza, eles serão punidos por isso. Não procriarão, criarão famílias disfuncionais. Por isso, não podemos aceitar a ideologia homossexual na sociedade. Não passe a mão nessa ideologia. É demoníaca, satânica e contra a família instituída por Deus desde a criação do mundo. Quarto lugar, eu queria dizer para vocês, meus irmãos, nessa manhã, que o gozo sexual é um pequeno emblema do gozo celestial. Deus, ele colocou na relação conjugal aquilo que nós chamamos de gozo, o ápice da experiência sexual. E isso, meus irmãos, é um pequeno emblema, uma pequena sombra da alegria e da felicidade que os nossos corpos glorificados alcançarão no gozo celestial ao entrarmos na Canaã celestial, no reino de Deus, para estar com Ele para todo sempre. Portanto, todas as vezes que você tiver uma relação conjugal, faça uma oração e diga: Senhor, muito obrigado, porque um dia eu sentirei o gozo celeste de estar contigo, a alegria, a felicidade, o ápice de estar com o Senhor para todo sempre. Que coisa maravilhosa, né? Deus faz isso na nossa relação, para nós entendermos como será a nossa relação com Ele para a eternidade.
Em segundo lugar, meus irmãos, esse texto aí nos ensina a restauração da fé de Adão e de Eva. Quando nós vemos Adão e Eva confiando em Deus, nós percebemos que na nossa vida de pecado, na nossa família, nós podemos nos rebelar. Nossa família pode colocar as mãos contra as coisas de Deus. Nossa família, nossa esposa, nossos filhos podem colocar as mãos contra as coisas de Deus e se rebelar. Mas Deus, meus irmãos, Ele nos dá a oportunidade de voltar. Adão e Eva voltaram e tiveram confiança e esperança no seu Redentor. Eles voltaram. Eles caminharam novamente para Deus. Famílias que se rebelam têm segunda chance. Podem voltar para Deus. E nós percebemos aqui que Adão e Eva voltaram. Isso nos dá esperança. Deus nos dá uma segunda oportunidade. Pode acontecer isso na nossa vida e na nossa família. E nós podemos então olhar para a história de Adão e Eva e dizer: Deus quer te dar uma segunda oportunidade. Você não precisa ficar no estado de rebelião eterna. Volte para Deus. Nós podemos falar isso, irmãos. Em terceiro lugar, essa história nos ensina também. Vamos ler? As frutas de Caim é a religião das obras. Aprenda isso. Quando não adoramos a Deus como Ele quer, nós estamos adorando com as frutas de Caim. E Deus não aceita. A lei, irmãos, ela foi estabelecida para que eu e você adore a Deus como Ele quer. É Deus quem manda. E nós temos que obedecer, é assim que Ele quer. É no sacrifício do Cordeiro, é no nome do Cordeiro, são os cânticos do Cordeiro, é a palavra do Cordeiro. Então, todas as vezes que você vem para a igreja e você não vem vestido com as vestes do Cordeiro, você quer mostrar os frutos de Caim para Deus, e Deus não aceita. Caim trouxe do que sobrava, não trouxe das primícias. Abel trouxe das primícias. E a pergunta que eu faço aqui para você nessa manhã é: como você tem sacrificado? Tem trazido sobras, refugos, o lixo para Deus? Sua oferta está ligada à sua espiritualidade. Quanto mais espiritual e devoto você for a Deus, melhor é a sua oferta. Quanto menos espiritual você for, mais refúgio, sobras e lixo você vai estar oferecendo a Deus. Como é que você tem adorado a Deus? Que tipo de adoração você tem trazido a Deus? Como é que você tem cantado ao Senhor? Como é que você tem lido a Bíblia durante o culto? A sua atenção está total? Você tem louvado a plenos pulmões? Você tem oferecido o seu tudo ou lixo a Deus? O refúgio. Isto explica porque, meus irmãos, muitos crentes não têm alegria na hora do louvor a Deus, não mostra isso nos seus lábios. Isso explica porque muitos crentes não têm alegria na hora do ofertório, não participam do ofertório a Deus, porque não ofertam nada e ofertam lixo. Isso explica porque a falta de alegria no serviço a Deus, não tem proatividade na igreja, no reino de Deus, não sabe o que é evangelizar, não sabe o que é ir numa livraria comprar folhetos para poder entregar, na escola, na faculdade, no trabalho, não sabe o que é distribuir o Novo Testamento, não tem alegria no serviço na igreja,
não faz nada, não fecha uma janela, não passa uma vassoura, não tem proatividade, não tem nada. Lixo, lixo, refúgio, sobras. As frutas de Caim. Queria, nessa manhã, que você olhasse para o seu coração. E você, então, mais uma vez, visse o facho de luz da graça de Deus vindo na manhã, nessa manhã. O facho da graça, que perpassa o livro de Gênesis, que perpassa o capítulo de número 3 da queda, está chegando. E esse facho de luz, ele quer levar você a oferecer as primícias para Deus. A graça está vindo. Quarto lugar, irmãos. Leve isso no seu coração, por favor. Há pessoas que tentam garear as bênçãos de Deus através de ofertas a Deus. Não negocie com Deus. Oferte a Deus. E leve isso no seu coração. Como tem sido sua oferta? Leve isso. Pense nisso. Todo problema, como eu estou dizendo para você, começa por uma adoração errada, um culto errado. E tudo mais reverbera para a maldição de uma descendência que aprendeu tudo errado. Quero nessa manhã convidar você a fazer tudo certo. A sua semana começa aqui adorando certo. A sua família começa dando certo aqui, fazendo as coisas certas para Deus. Que Deus nos abençoe pela sua palavra nesta manhã.